O entregador humilhado por milionário revela segredo seu que o destrói na mesma hora. Emiliano Monteiro jamais imaginou que aquele dia, aparentemente comum, mudaria sua vida para sempre. Aos 45 anos, era o epítome do sucesso em São Paulo. Proprietário da Monteiro Tecnologia, uma das empresas de tecnologia mais importantes do Brasil, Emiliano tinha tudo: dinheiro, poder e uma reputação impecável no mundo dos negócios. Naquela manhã de outubro, o sol brilhava intensamente sobre os modernos edifícios do Distrito Financeiro de São Paulo. Emiliano saiu de seu escritório no 30º andar da Torre Monteiro, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte da cidade. Vestia um terno feito sob medida que realçava sua figura atlética, fruto de longas horas na academia privada de sua cobertura. Enquanto esperava que seu motorista trouxesse a limusine, Emiliano revisava distraidamente seu smartphone de última geração. Os números da Bolsa de Valores lhe arrancaram um sorriso de satisfação. Suas ações continuavam em alta, como sempre. Foi então que aconteceu. Um jovem em uma motocicleta velha parou bruscamente à sua frente, quase roçando seus sapatos italianos. O entregador, que não aparentava mais de 25 anos, usava um capacete desgastado e uma jaqueta com o logotipo do iFood, um popular aplicativo de entrega de comida. "Olha por onde anda, seu idiota", vociferou Emiliano, furioso pelo susto e pela quase colisão. O entregador tirou o capacete, revelando um rosto que, por alguma razão que Emiliano não conseguiu explicar, lhe pareceu estranhamente familiar. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam penetrar em sua alma. "Desculpe, senhor", respondeu o jovem com uma voz suave, mas firme. "Não foi minha intenção assustá-lo. Havia algo em seu tom, na forma como o olhava, que desconcertou Emiliano. Por um momento sentiu como se o tempo tivesse parado. "Nos conhecemos?", perguntou, incapaz de se livrar dessa sensação de familiaridade. O entregador esboçou um sorriso enigmático. "Acho que não, senhor, mas talvez devêssemos." Antes que Emiliano pudesse responder, o jovem colocou o capacete e acelerou a moto, perdendo-se rapidamente no trânsito da avenida. Emiliano ficou ali, parado na calçada, com uma estranha sensação no peito. O que havia sido aquilo? Por que se sentia tão perturbado por um simples encontro com um entregador? Balançando a cabeça, tentou afastar esses pensamentos. Tinha uma empresa para dirigir, não podia perder tempo com bobagens. Seu motorista chegou com a limusine e Emiliano entrou, mergulhando novamente no mundo dos negócios e dos números que conhecia tão bem. Mas enquanto o veículo deslizava pelas ruas de São Paulo, não pôde evitar olhar pela janela, procurando inconscientemente aquela moto velha entre o mar de veículos. A imagem daqueles olhos castanhos, tão familiares e ao mesmo tempo desconhecidos, se recusava a abandonar sua mente. Naquela noite, em sua luxuosa cobertura com vista para a cidade, Emiliano não conseguiu conciliar o sono. Revirava-se em sua cama king size, incapaz de tirar da cabeça o rosto do jovem entregador. Por que lhe parecia tão familiar? E por que se importava tanto? Levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes de São Paulo. Sua vida sempre havia sido perfeita, meticulosamente planejada. Desde que se entendia por gente, estava destinado a herdar o Império Monteiro. Seu pai, Augusto Monteiro, o havia preparado para isso desde o berço. Emiliano pensou em seus pais. Augusto, sempre sério e exigente, lhe ensinara tudo sobre os negócios. Sua mãe, Carmela, havia falecido há anos, mas ele a lembrava como uma mulher carinhosa, embora distante, como se guardasse um segredo que a consumia por dentro. Por que estava pensando nisso agora? O que aquele encontro fortuito na rua havia despertado? Decidiu que precisava de respostas. Amanhã mesmo contrataria um investigador particular para descobrir quem era aquele misterioso entregador. Não sabia por quê, mas sentia que era importante. O que Emiliano não podia imaginar era que essa simples decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre, revelando segredos familiares há muito enterrados e colocando à prova tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e seu lugar no mundo. Os dias seguintes ao encontro com o misterioso entregador
transcorreram com uma inquietante normalidade para Emiliano. Na superfície, tudo continuava igual. As reuniões na sala de diretoria, os almoços de negócios nos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, as ligações com investidores internacionais. Mas por dentro, uma tempestade estava se formando. Héctor Salazar, o investigador particular que Emiliano havia contratado, provou ser surpreendentemente eficiente. Apenas uma semana depois do incidente, Emiliano recebeu uma ligação urgente em seu escritório. "Senhor Monteiro, tenho as informações que solicitou." A voz de Héctor soava tensa do outro lado da linha. "Mas acho que deveria vir ao meu escritório para discutirmos pessoalmente." "É delicado." Intrigado e ligeiramente preocupado, Emiliano cancelou seus compromissos da tarde e se dirigiu ao modesto escritório de Héctor, no centro de São Paulo. O investigador o recebeu com uma expressão grave que só aumentou sua inquietação. "Senhor Monteiro, o que descobri... Bem, não sei como dizer isso." Héctor hesitou, algo incomum para um homem normalmente seguro de si. "O entregador que me pediu para investigar se chama Matheus Santos. Tem 25 anos e mora em Paraisópolis. Mas isso não é o importante." Héctor fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "Senhor Monteiro, de acordo com minhas investigações e alguns testes de DNA que consegui obter, Matheus Santos é seu pai biológico." O mundo de Emiliano parou. As palavras de Héctor ecoavam em seus ouvidos, mas ele não conseguia processá-las. Seu pai? Um entregador de 25 anos? Era absurdo. Impossível. "Deve haver um erro", conseguiu articular finalmente. "Meu pai é Augusto Monteiro." "Isso não faz sentido." Héctor negou com a cabeça. "Não há erro, senhor. As provas são conclusivas. Além disso, descobri algo mais." O investigador tirou uma pasta de sua escrivaninha. Sua mãe, Carmela, teve um relacionamento com Matheus há mais de 20 anos, quando ambos eram jovens. A família dela o separou quando descobriram que estava grávida. Pouco depois, ela se casou com Augusto Monteiro, que o adotou como seu filho. Emiliano desabou na cadeira, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Tudo o que acreditava saber sobre sua vida, sua identidade, sua família, era uma mentira. Como? Por quê? As perguntas se acumulavam em sua mente, incapaz de formular uma coerente. "Aparentemente sua mãe nunca contou a Matheus sobre a gravidez", continuou Héctor, sua voz suave, mas firme. "Ele ficou sabendo recentemente, quando uma tia em seu leito de morte lhe confessou a verdade. Ele tem procurado você desde então." Emiliano se levantou de repente, incapaz de continuar ouvindo. Precisava de ar, precisava pensar. Saiu cambaleando do escritório de Héctor, ignorando os chamados preocupados do investigador. As ruas de São Paulo passavam borradas ao seu redor enquanto caminhava sem rumo. Sua mente um turbilhão de emoções e perguntas. Como sua mãe pôde guardar um segredo assim? Augusto sabia? Toda sua vida havia sido uma farsa? Sem perceber, seus passos o levaram ao Parque Ibirapuera, onde costumava brincar quando criança. Sentou-se em um banco, observando as famílias que passeavam, alheias ao drama que se desenrolava em seu interior. Foi então que o viu. Matheus estava ali, a alguns metros de distância, entregando um pedido a um casal jovem. Seus olhares se cruzaram e Emiliano soube que ele também o havia reconhecido. Com o coração batendo descompassado, Emiliano se levantou. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Matheus se aproximou lentamente, como se temesse espantá-lo. "Senhor Monteiro", disse suavemente. "Acho que temos muito o que conversar." Emiliano assentiu, incapaz de falar. Juntos, pai e filho biológico, separados pelo tempo e pelas circunstâncias, começaram a caminhar pelo parque. A verdade, tanto tempo oculta, finalmente viria à tona. Enquanto caminhavam em silêncio, Emiliano não podia evitar estudar o rosto de Matheus. Agora que sabia a verdade, as semelhanças eram inegáveis. O formato do nariz, a curva do queixo, até mesmo a maneira como franzia a testa ao pensar. Era como olhar-se em um espelho do passado. Finalmente pararam em frente ao lago do Parque Ibirapuera. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Emiliano quebrou o silêncio.
Por que agora? Por que depois de tantos anos? Mateus suspirou profundamente. Eu não sabia, Emiliano. Juro, fiquei sabendo há apenas um mês quando minha tia Rosário estava no leito de morte. Ela foi quem ajudou sua mãe a esconder tudo. A história que Mateus contou em seguida era como um roteiro de novela, mas terrivelmente real. Ele e Carmela haviam se conhecido na USP. Foi um amor intenso, apaixonado, mas a família de Carmela não aprovava. Mateus vinha de uma família humilde da periferia de São Paulo, enquanto os Monteiro eram uma família rica e influente dos Jardins. Quando Carmela ficou grávida, a família dela entrou em pânico. Continuou Mateus, sua voz carregada de dor e arrependimento. Me afastaram dela, me ameaçaram. Depois, ela desapareceu. Me disseram que tinha abortado e ido estudar no exterior. Eu acreditei. Emiliano ouvia, atordoado. Sua mãe, sempre tão correta e elegante, havia vivido com esse segredo por toda a vida? E Augusto, o homem que eu acreditava ser meu pai? Perguntou Emiliano, temendo a resposta. Mateus balançou a cabeça. Não sei ao certo. Segundo minha tia, o casamento com Augusto foi arranjado pelas famílias logo depois. Ele te adotou legalmente. Se sabia a verdade ou não, isso você terá que perguntar a ele mesmo. O silêncio caiu entre eles novamente. Emiliano sentia que seu mundo desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. Toda a sua vida, sua identidade, estava sendo questionada. O que você quer de mim, Mateus? Perguntou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Mateus o olhou, seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Só quero te conhecer, Emiliano. Sei que é muito pedir. Sei que isso deve ser um choque para você. Mas você é meu filho. Passei 25 anos sem saber, e agora que sei, não posso simplesmente ignorar. Emiliano fechou os olhos, sobrecarregado pelas emoções. Quando os abriu, seu olhar era determinado. Preciso de tempo, Mateus. Isso é demais para processar de uma vez. Tenho que falar com Augusto, com minha família. Mas... Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não desapareça. Acho que eu também preciso saber mais. Trocaram números de telefone, a ação cotidiana contrastando absurdamente com a magnitude do que acabavam de descobrir. Enquanto se despediam, Emiliano sentiu que estava à beira de um precipício. Sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, Emiliano chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela mentira que havia sido sua vida, pela mãe que nunca conheceu realmente, pelo pai que acabara de encontrar. Mas também chorou pelo futuro incerto que se abria diante dele. O que ele não sabia era que a verdade, uma vez libertada, ganharia vida própria. E as consequências dessa revelação abalariam não apenas sua vida pessoal, mas também o império empresarial que havia construído. A manhã chegou cedo demais para Emiliano. Mal havia conseguido dormir quando o som estridente de seu telefone o arrancou de um sono intranquilo. Era Sofia Vega, sua assistente pessoal, e sua voz soava frenética. Senhor Monteiro, precisa ligar a televisão agora mesmo. Globo News. Com o coração acelerado, Emiliano ligou a enorme televisão de seu quarto. O que viu o deixou gelado. Na tela, uma apresentadora de notícias falava com expressão grave. Escândalo no mundo empresarial paulista. Fontes anônimas revelaram que Emiliano Monteiro, CEO da Monteiro Tecnologia, não é filho biológico de Augusto Monteiro como se acreditava. Segundo os relatos, seu verdadeiro pai é um entregador de comida da periferia de São Paulo. A notícia abalou os alicerces de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Emiliano desligou a televisão, incapaz de continuar ouvindo. Sua cabeça girava. Como era possível? Ele mesmo havia descoberto a verdade apenas ontem. Como podia já estar nas notícias? Seu telefone não parava de tocar. Ligações de membros do conselho diretor, sócios comerciais, jornalistas. Emiliano ignorou todos. Precisava pensar. Precisava de um plano. Enquanto se vestia apressadamente, sua mente trabalhava a toda velocidade. Quem poderia ter vazado a informação?
Apenas algumas pessoas sabiam. Ele mesmo, Mateus, o investigador particular e... De repente, uma ideia terrível cruzou sua mente. Seria possível que Augusto, o homem que sempre chamou de pai, estivesse por trás disso? Não teve tempo de seguir esse raciocínio. Sofia ligou novamente, sua voz ainda mais urgente que antes. Senhor Monteiro, o conselho diretor convocou uma reunião de emergência em 1 hora. Estão falando em uma moção de censura. Emiliano sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que havia construído, tudo pelo que havia trabalhado, estava em perigo de desmoronar em questão de horas. Estarei lá, Sofia, respondeu, surpreso com a calma em sua própria voz. Prepare uma sala de coletiva de imprensa para esta tarde. É hora de eu contar minha versão da história. Enquanto se dirigia ao escritório, as ruas de São Paulo pareciam diferentes. Sentia os olhares das pessoas, os murmúrios à sua passagem. Sua vida privada, sua identidade, haviam se tornado da noite para o dia o assunto do momento. Ao chegar à Torre Monteiro, o caos era palpável. Funcionários cochichando pelos corredores, telefones tocando sem parar, o zumbido da incerteza no ar. Emiliano caminhou de cabeça erguida até a sala de reuniões, onde sabia que o esperava a batalha mais importante de sua vida. A reunião foi brutal. Os membros do conselho, pessoas que até ontem o tratavam com respeito e admiração, agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. As acusações voavam. Engano, falta de transparência, risco para a reputação da empresa. Foi então que Emiliano viu Augusto Monteiro entrar na sala. O homem que o havia criado, que lhe ensinara tudo o que sabia sobre negócios, agora o olhava com uma expressão indecifrável. Senhores, disse Augusto com voz firme, acho que é hora de tomarmos o controle desta situação. Proponho uma votação imediata para remover Emiliano de sua posição como CEO. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emiliano olhou para Augusto, procurando algum vestígio da figura paterna que havia conhecido toda a sua vida. Mas só encontrou os olhos frios de um homem de negócios calculista. Nesse momento, Emiliano tomou uma decisão. Não seria uma vítima nesta história. Era hora de tomar as rédeas. Antes que votem, disse levantando-se, quero que saibam que darei uma coletiva de imprensa esta tarde. Vou contar toda a verdade sem omitir nada. E depois disso, se ainda quiserem me remover da minha posição, aceitarei sua decisão. A sala explodiu em murmúrios. Augusto o olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia orgulho. Enquanto saía da sala de reuniões, Emiliano sabia que as próximas horas determinariam não só seu futuro na empresa, mas também o rumo de sua vida. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e de decidir quem realmente queria ser. O filho de Augusto Monteiro ou o filho de Mateus Santos. O salão de eventos do Hotel Unique, no coração de São Paulo, estava lotado. Jornalistas de todo o Brasil haviam se reunido, ávidos para ouvir a versão de Emiliano Monteiro sobre o escândalo que abalava o mundo empresarial. Emiliano, vestindo um terno azul marinho que realçava seu porte elegante, parou em frente ao pódio. Os flashes das câmeras o cegavam, mas ele manteve a compostura, respirou fundo e começou a falar. Boa tarde a todos. Agradeço sua presença aqui hoje. Sei que nas últimas horas circularam muitas histórias sobre mim e minha família. Estou aqui para contar a verdade, toda a verdade. Com voz clara e firme, Emiliano relatou a história de sua origem. Falou de Carmela e Mateus, do amor proibido entre uma jovem da alta sociedade e um estudante da classe trabalhadora. Contou como a família Monteiro havia separado o casal, como sua mãe fora obrigada a se casar com Augusto Monteiro. Até poucos dias atrás eu mesmo desconhecia esses fatos, continuou Emiliano. Toda a minha vida acreditei ser filho de Augusto Monteiro, e em muitos aspectos sou. Ele me criou, me educou, me preparou para liderar esta empresa. Mas o sangue que corre em minhas veias é o de Mateus Santos. Os jornalistas ouviam em silêncio, cativados pela honestidade brutal de Emiliano. Sei que muitos se perguntam como isso afetará a Monteiro Tecnologia. Asseguro-lhes que meu compromisso com a empresa e com cada um de nossos funcionários e acionistas continua inabalável, mas também entendo que essa revelação pode ter abalado a confiança de alguns. Por isso,
decidi implementar uma série de medidas de transparência sem precedentes em nossa companhia. Emiliano passou a detalhar um plano audacioso: auditorias externas regulares, um conselho consultivo independente, políticas de contratação mais inclusivas. Estava transformando o escândalo em uma oportunidade para reinventar a cultura corporativa da Monteiro Tecnologia. Não posso mudar meu passado, concluiu Emiliano, mas posso decidir meu futuro e o futuro desta empresa. A partir de hoje, a Monteiro Tecnologia não será apenas líder em tecnologia, mas também em ética empresarial e responsabilidade social. Quando terminou de falar, o salão explodiu em aplausos. Os jornalistas se amontoaram com perguntas, mas Emiliano as manejou com graça e honestidade, sem esquivar-se de nenhum tema difícil. Entre a multidão, Emiliano viu Mateus, seu pai biológico, observando do fundo da sala com uma mistura de orgulho e assombro. Seus olhares se cruzaram por um momento e Emiliano sentiu uma conexão que nunca antes havia experimentado. Também viu Augusto, parado em um canto com expressão indecifrável. Quando seus olhos se encontraram, Augusto assentiu levemente, um gesto que Emiliano interpretou como uma mistura de reconhecimento e respeito. Ao sair da coletiva de imprensa, Emiliano sabia que isso era apenas o começo. Tinha um longo caminho pela frente: reconstruir a confiança na empresa, navegar suas complicadas relações familiares e, acima de tudo, redescobrir quem ele realmente era. Mas pela primeira vez em dias, sentia esperança. Havia enfrentado a verdade de frente e, em vez de destruí-lo, isso o havia tornado mais forte. O futuro era incerto, mas Emiliano Monteiro estava pronto para enfrentá-lo, com a verdade como sua bússola e a integridade como seu escudo. As semanas seguintes à coletiva de imprensa foram um turbilhão para Emiliano. A reação do público havia sido surpreendentemente positiva. Sua honestidade e seu plano para uma maior transparência na Monteiro Tecnologia haviam sido bem recebidos, não só pela mídia, mas também pelos acionistas e funcionários da empresa. No entanto, o verdadeiro desafio estava em sua vida pessoal. Emiliano se encontrava navegando em águas desconhecidas, tentando redefinir suas relações com os dois homens que chamava de pai. Numa tarde de domingo, Emiliano se viu diante de uma casa modesta em Paraisópolis. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Mateus abriu a porta, um sorriso nervoso em seu rosto. Emiliano, entre, por favor, disse, dando um passo para o lado. O interior da casa era acolhedor e cheio de fotos de família e lembranças. Emiliano se sentiu estranhamente confortável ali, como se uma parte dele reconhecesse este lugar como lar. Trouxe isso para você, disse Emiliano, entregando a Mateus uma caixa de brigadeiros da famosa doceria Maria Brigadeiro de São Paulo. Não sabia do que você gostava, então... Mateus sorriu. Os brigadeiros eram os doces favoritos da sua mãe. Sentaram-se na pequena sala, o silêncio entre eles carregado de emoções não expressadas. Me conte sobre ela, pediu Emiliano suavemente. Sobre minha mãe, quando era jovem. Que assim, entre xícaras de café e brigadeiros, Mateus começou a desenrolar a história de amor que havia dado origem a Emiliano. Falou de Carmela, de seu riso contagiante, de como adorava dançar forró nas festas juninas da faculdade. Contou sobre seus sonhos de viajar pelo mundo, de como planejavam fugir juntos antes que a família dela os separasse. Emiliano ouvia, fascinado. Esta era uma versão de sua mãe que nunca havia conhecido, tão diferente da mulher reservada e frequentemente melancólica que se lembrava. Ela nunca deixou de te amar, sabe? Disse Mateus, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu vi nos olhos dela no dia em que nos encontramos por acaso, anos depois. Você estava com ela, era só uma criança. Ela olhou para mim e foi como se o tempo não tivesse passado. Emiliano sentiu um nó na garganta. Por que você não disse nada naquela época? Mateus suspirou. Tive medo. Medo de destruir a vida que você tinha construído. Medo das consequências. Agora me arrependo de não ter sido mais corajoso. Passaram horas conversando, rindo e às vezes chorando. Emiliano descobriu que compartilhava com Mateus não só traços físicos, mas também paixões e manias.
Ambos amavam fotografia, detestavam coentro e tinham o hábito de cantarolar quando estavam concentrados. Quando finalmente se despediram, Emiliano sentiu como se tivesse recuperado uma parte de si mesmo que não sabia que faltava. "Obrigado por isso, Mateus", disse, abraçando seu pai biológico. "Significa muito para mim." "Obrigado a você por me dar esta oportunidade, filho", respondeu Mateus, sua voz embargada pela emoção. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento nos Jardins, Emiliano se sentia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas sabia que ainda havia uma conversa difícil pela frente. No dia seguinte, Emiliano se encontrou no escritório da mansão Monteiro, frente a frente com Augusto. O homem que o havia criado o olhava com uma mistura de orgulho e tristeza. "Você foi muito corajoso naquela coletiva de imprensa", disse Augusto, quebrando o silêncio. "Mais corajoso do que eu fui em toda a minha vida." Emiliano o olhou surpreso. "Você sabia? Todo esse tempo?" Augusto assentiu lentamente. "Eu soube desde o início. Quando me casei com sua mãe, ela já estava grávida. Mas eu a amava, Emiliano. A amava o suficiente para aceitar você como meu próprio filho, sem condições." "Por que nunca me contou?" perguntou Emiliano, lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava dominá-lo. "No começo foi para proteger você. Depois acho que foi por egoísmo. Tinha medo de perder você, de que não me visse mais como seu pai." Augusto fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Sinto muito, filho. Deveria ter confiado em você, no homem que você se tornou." Emiliano se aproximou de Augusto, colocando uma mão em seu ombro. "Você é meu pai, Augusto. Talvez não por sangue, mas por escolha. E isso é igualmente importante." Eles se abraçaram, anos de segredos e tensões não ditas se dissolvendo nesse gesto. "Há mais uma coisa que você precisa saber", disse Augusto quando se separaram. "Fui eu quem vazou a informação para a imprensa." Emiliano deu um passo para trás atordoado. "O quê? Por quê?" "Porque eu sabia que era hora de a verdade vir à tona, porque eu confiava que você saberia lidar com a situação melhor do que ninguém, e porque era hora de você conhecer seu verdadeiro pai." Emiliano ficou em silêncio, processando essa nova informação. Finalmente assentiu. "Obrigado pela sua honestidade, pai. Acho que é hora de todos nós começarmos de novo, com a verdade como base." Naquela noite, Emiliano sentou-se na varanda de seu apartamento, contemplando as luzes de São Paulo. Sua vida havia dado uma volta de 180 graus em questão de semanas, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em paz. Pegou seu telefone e escreveu uma mensagem. "Mateus, Augusto, gostariam de jantar comigo amanhã? Acho que é hora de todos nós nos conhecermos." Pressionou enviar e sorriu. O caminho pela frente não seria fácil, mas ele estava pronto para enfrentá-lo com seus dois pais ao seu lado. Os meses seguintes foram um período de profunda transformação, tanto para Emiliano quanto para a Monteiro Tecnologia. A empresa, sob a liderança renovada de Emiliano, estava implementando mudanças radicais em sua estrutura e cultura corporativa. Numa manhã de primavera, Emiliano estava em seu escritório, revisando os últimos relatórios da empresa. Sofia, sua assistente, entrou com um sorriso no rosto. "Senhor Monteiro, os resultados do primeiro trimestre chegaram. São impressionantes." Emiliano pegou o relatório e o leu atentamente. As novas políticas de transparência e responsabilidade social haviam tido um impacto positivo não só na imagem pública da empresa, mas também em seu desempenho financeiro. A confiança dos investidores estava em seu ponto mais alto. "Excelente trabalho, Sofia", disse Emiliano, devolvendo o sorriso. "Organize uma reunião com toda a equipe para esta tarde. Quero agradecê-los pessoalmente." Enquanto Sofia saía do escritório, Emiliano se aproximou da janela. Dali, podia ver grande parte de São Paulo, a cidade que o viu crescer e que agora testemunhava seu renascimento. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Mateus. "Almoçamos juntos hoje? Tem algo que quero discutir com você." Emiliano respondeu afirmativamente e se preparou para sair. Nos últimos meses, seus almoços com Mateus haviam se tornado uma rotina que ele aguardava ansiosamente.
Cada encontro era uma oportunidade de se conhecerem melhor, de recuperar o tempo perdido. Encontraram-se em um pequeno restaurante no Bexiga, um lugar simples, mas acolhedor, que havia se tornado seu ponto de encontro habitual. Mateus já estava lá quando Emiliano chegou, uma expressão de nervosismo em seu rosto. "Tudo bem, pai?" perguntou Emiliano, ainda sentindo uma mistura de emoção e estranheza ao usar essa palavra com Mateus. Mateus sorriu, mas seus olhos revelavam certa inquietação. "Sim, filho. É só que, bem, tenho pensado muito ultimamente, sobre o futuro, sobre nós." Emiliano o olhou com curiosidade enquanto se sentava. "O que você quer dizer?" Mateus respirou fundo antes de continuar. "Decidi deixar meu trabalho como entregador. Quero fazer algo mais com minha vida, algo que me permita estar mais perto de você, te conhecer melhor." Emiliano sentiu uma onda de emoção. "Isso é ótimo, pai. Você tem alguma ideia do que quer fazer?" Mateus assentiu lentamente. "Sempre gostei de fotografia como você. Estava pensando em abrir um pequeno estúdio aqui no Bexiga, mas..." Ele fez uma pausa, visivelmente nervoso. "Preciso da sua ajuda. Não para o dinheiro, tenho algumas economias, mas para aprender sobre negócios, sobre como administrar uma empresa, mesmo que seja pequena." Emiliano sentiu seu coração se encher de orgulho e afeto. "Claro que vou te ajudar, pai. Na verdade, tenho uma ideia melhor. O que você acharia se a Monteiro Tecnologia patrocinasse seu estúdio? Poderíamos transformá-lo em um projeto de responsabilidade social, oferecendo oficinas de fotografia para jovens de baixa renda." Os olhos de Mateus se iluminaram. "Você faria isso por mim?" "Não, pai", respondeu Emiliano com um sorriso. "Faremos isso juntos, como família." Enquanto discutiam os detalhes do projeto, Emiliano percebeu o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há alguns meses, estava sozinho no topo de seu império corporativo. Agora, estava construindo pontes não só em sua vida pessoal, mas também entre mundos diferentes, o dos negócios e o da comunidade, o da riqueza e o das oportunidades para quem tem menos. Naquela noite, Emiliano organizou um jantar em seu apartamento. À mesa estavam Mateus, Augusto e, pela primeira vez, a família de Mateus, sua esposa Luciana e seus 2 filhos adolescentes, os meio-irmãos de Emiliano. O jantar começou com certa tensão. Augusto e Mateus, os 2 pais de Emiliano, se olhavam com uma mistura de curiosidade e receio. Mas à medida que a noite avançava, as risadas e as histórias compartilhadas foram dissolvendo o desconforto inicial. Emiliano observava a cena com o coração cheio. Sua família, antes fragmentada por segredos e mentiras, agora estava unida, imperfeita, mas autêntica. Quando chegou o momento do brinde, Emiliano se levantou, taça na mão. "Quero brindar a família", disse, sua voz carregada de emoção. "A família que escolhemos e a que nos escolhe. Aos erros do passado que nos levaram às verdades do presente. E ao futuro que construiremos juntos, com honestidade e amor." Todos ergueram suas taças, os olhos brilhantes de lágrimas contidas e sorrisos sinceros. Naquele momento, Emiliano soube que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Não era apenas o CEO da Monteiro Tecnologia, nem o filho de Augusto ou de Mateus. Era todas essas coisas e mais. Era Emiliano Monteiro, um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em reais, mas nos laços que forjamos e na integridade com que vivemos. 1 ano havia se passado desde aquele jantar que marcara o início de uma nova era para a família Monteiro Santos. A vida de Emiliano havia mudado de formas que ele nunca imaginara, e São Paulo era testemunha de uma transformação que ia além dos arranha-céus e dos números de negócios. Era uma tarde ensolarada de sábado, e o Parque Augusta, recentemente inaugurado no centro de São Paulo, fervilhava de atividade. Emiliano caminhava entre a multidão, uma câmera pendurada no pescoço. Ao seu lado, Mateus sorria com orgulho enquanto cumprimentava os jovens fotógrafos que se aproximavam para mostrar seus trabalhos. O Projeto Foco, como haviam batizado a iniciativa de Mateus e Emiliano, estava celebrando seu primeiro aniversário. O que começara como um pequeno estúdio fotográfico no Bexiga
havia se transformado em um programa de alcance comunitário que tocara as vidas de centenas de jovens em São Paulo e arredores. Quem diria que eu acabaria ensinando fotografia? Comentou Mateus, enquanto ajustava a lente de sua câmera. E olha só agora, rodeado de tanto talento jovem. Emiliano sorriu, lembrando-se de como Mateus estava nervoso em sua primeira aula. Você sempre teve isso dentro de você, pai. Só precisava da oportunidade de mostrar. Enquanto percorriam a exposição ao ar livre, onde as melhores fotografias do ano eram exibidas, Emiliano não pôde evitar sentir uma onda de orgulho. Cada imagem contava uma história. Cada rosto capturado refletia a esperança e o potencial que o projeto havia despertado. Ao longe, viu Augusto conversando animadamente com um grupo de estudantes. Desde que se aposentara da Monteiro Tecnologia, Augusto havia encontrado uma nova paixão em mentorar jovens empreendedores. Vê-lo ali, completamente em seu elemento, fez Emiliano sentir uma profunda gratidão. É incrível como as coisas mudaram, não é? Disse uma voz familiar ao seu lado. Emiliano se virou para ver Sofia, que havia deixado seu cargo de assistente para se tornar a diretora executiva do Projeto Foco. Às vezes tenho dificuldade em acreditar, admitiu Emiliano. Há um ano minha vida era tão diferente. Sofia assentiu compreensivamente. E olha tudo o que você conseguiu desde então. Não só transformou a Monteiro Tecnologia, mas criou algo verdadeiramente significativo aqui. Emiliano olhou ao seu redor, observando os sorrisos nos rostos dos jovens fotógrafos. A maneira como Mateus e Augusto interagiam com naturalidade, como se anos de segredos e distância nunca tivessem existido. Não fiz isso sozinho, disse finalmente. Todos vocês fizeram parte disso. Enquanto a tarde avançava, Emiliano se viu no pequeno palco que haviam montado para a ocasião. À sua frente, uma multidão expectante, estudantes, famílias, jornalistas e curiosos que haviam vindo para testemunhar o que se tornara um dos eventos culturais mais importantes de São Paulo. Há um ano, começou Emiliano, sua voz clara e firme, descobri que a vida que eu acreditava conhecer estava construída sobre segredos e meias-verdades. Foi um momento de crise, sim, mas também de oportunidade. Porque foi então que entendi que nosso verdadeiro legado não está nos edifícios que construímos ou nas fortunas que acumulamos, mas nas vidas que tocamos e nas comunidades que fortalecemos. Ele fez uma pausa, buscando os rostos familiares entre a multidão antes de continuar. O Projeto Foco nasceu dessa realização. Não se trata apenas de ensinar fotografia, embora isso seja importante. Trata-se de dar aos nossos jovens as ferramentas para contar suas próprias histórias, para ver o mundo de novas perspectivas, para sonhar além das limitações que a sociedade às vezes lhes impõe. Emiliano apontou para as fotografias expostas. Cada uma dessas imagens é um testemunho do que podemos alcançar quando abrimos nossos corações para a verdade e nossas mãos para aqueles ao nosso redor. Cada rosto capturado, cada paisagem imortalizada é uma promessa de um futuro mais brilhante e mais justo. Seus olhos encontraram os de Mateus e Augusto, que o observavam com orgulho da primeira fila. Tive a sorte de ter dois pais extraordinários, continuou, sua voz carregada de emoção. Um que me deu a vida e outro que me criou. Ambos me ensinaram à sua maneira a importância da integridade, do trabalho duro e do amor incondicional. Este projeto é uma homenagem a eles e a todos os pais que lutam todos os dias para dar a seus filhos um futuro melhor. Emiliano fez uma pausa, deixando que suas palavras se assentassem antes de chegar à parte final de seu discurso. Hoje, enquanto celebramos nosso primeiro aniversário, quero anunciar que a Monteiro Tecnologia está comprometida em expandir o Projeto Foco para outras comunidades em São Paulo e além. Porque acreditamos que cada jovem merece a oportunidade de encontrar sua voz, de capturar sua visão do mundo e de construir um futuro cheio de possibilidades. A multidão irrompeu em aplausos. Emiliano viu lágrimas de alegria nos olhos de Mateus, um sorriso de orgulho no rosto de Augusto. Naquele momento, ele sentiu que tudo em sua vida havia levado a este ponto, a esta realização de que o verdadeiro sucesso não se mede em reais ou em poder,
mas no impacto positivo que podemos ter nas vidas dos outros. Enquanto descia do palco, Emiliano foi imediatamente envolvido por abraços. Mateus, Augusto, Sofia, os estudantes do projeto. Em meio a esse calor humano, ele percebeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer império empresarial. Havia encontrado uma família, uma comunidade e um propósito. Naquela noite, enquanto a celebração continuava sob as estrelas de São Paulo, Emiliano se afastou um momento para observar a cena. Viu Mateus ensinando a um grupo de crianças como usar uma câmera profissional. Augusto compartilhando dicas de negócios com jovens empreendedores, Sofia coordenando eficientemente os últimos detalhes do evento. Tirou seu celular do bolso e abriu a galeria de fotos. Ali, junto às imagens de arranha-céus e salas de reunião, havia novas fotografias, almoços em família, aulas de fotografia, sorrisos de estudantes orgulhosos de suas primeiras capturas. Esta era sua nova vida. Um mosaico de momentos que refletiam não apenas quem ele era, mas quem havia escolhido ser. Emiliano sorriu, guardando o celular e voltando para a celebração. O caminho que o trouxera até ali fora cheio de reviravoltas inesperadas, de verdades dolorosas e descobertas surpreendentes. Mas cada passo, cada decisão, o levara a este momento de clareza e propósito. Enquanto se juntava novamente à sua família e à comunidade que haviam construído juntos, Emiliano Monteiro soube com certeza que este era apenas o começo. O futuro estava repleto de possibilidades, de novas histórias para contar e de vidas para transformar. E ele estava pronto para enfrentá-lo, com a verdade como sua bússola e o amor como sua força motriz, porque no final ele havia descoberto que o legado mais valioso que poderia deixar não estava nos edifícios que levavam seu nome ou nas contas bancárias que acumulara. Estava nos corações das pessoas que tocara, nas oportunidades que criara e no exemplo que estabelecera. Este era o verdadeiro império que Emiliano Monteiro havia construído. Um império do coração, alicerçado na verdade, na compaixão e no serviço aos outros. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Emiliano se viu rodeado de risos, música e o calor de uma comunidade unida. Olhou para o céu estrelado de São Paulo e, por um momento, acreditou ver o rosto sorridente de sua mãe Carmela. Quase podia ouvir sua voz dizendo: "Estou orgulhosa de você, meu filho." Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto, Emiliano sussurrou ao vento: "Obrigado, mãe. Finalmente entendi a lição mais importante. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho." E assim, sob o manto de estrelas de São Paulo, a história de Emiliano Monteiro continuava a ser escrita, não nas páginas das revistas de negócios, mas nos corações daqueles cujas vidas ele havia tocado. Uma história de redenção, de segundas chances e do poder transformador da verdade e do amor. Nos meses e anos que se seguiram, o Projeto Foco cresceu além das expectativas mais otimistas. Expandiu-se para outras comunidades em São Paulo, depois para outras cidades do Brasil. Jovens que nunca haviam sonhado em ter uma carreira nas artes ou na tecnologia estavam agora trabalhando em estúdios de fotografia, em startups de tecnologia e até mesmo na Monteiro Tecnologia. A empresa, por sua vez, tornou-se um modelo de responsabilidade social corporativa no Brasil. Outras grandes corporações começaram a seguir seu exemplo, criando seus próprios programas de impacto social. Emiliano era frequentemente convidado para dar palestras em conferências de negócios, não apenas sobre tecnologia e inovação, mas sobre ética empresarial e o papel das empresas na construção de uma sociedade mais justa. Mateus, agora um respeitado fotógrafo e mentor, havia se tornado uma figura querida na comunidade. Seu estúdio no Bexiga era um ponto de encontro para artistas emergentes e estabelecidos, um lugar onde ideias e criatividade floresciam. Augusto, em sua aposentadoria ativa, havia se tornado um defensor apaixonado da educação empreendedora. Trabalhava incansavelmente para criar oportunidades para jovens de comunidades carentes, usando sua vasta rede de contatos para abrir portas que antes estavam fechadas. E Emiliano?
Ele continuava a liderar a Monteiro Tecnologia, mas com uma nova perspectiva. Cada decisão de negócios era agora filtrada através da lente do impacto social. Ele entendia que seu verdadeiro legado não seria medido em lucros trimestrais, mas nas vidas transformadas e nas comunidades fortalecidas. Em uma tarde tranquila, Emiliano se encontrou novamente no Parque Augusta, o local onde tudo realmente começou a mudar. Sentou-se em um banco, observando as famílias que passeavam, os jovens fotógrafos capturando a beleza cotidiana da cidade. Tirou do bolso uma foto antiga amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Carmela sorria, seus olhos brilhando com sonhos do futuro. Ao seu lado, um jovem Mateus, seu braço em volta dela, olhava para a câmera com determinação. Emiliano sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Sua jornada o levara de volta às suas raízes, mas também o impulsionara para um futuro que ele nunca poderia ter imaginado. Um futuro construído não sobre segredos e ambição cega, mas sobre verdade, amor e um compromisso inabalável com o bem comum. Enquanto guardava a foto, Emiliano fez uma promessa silenciosa a seus pais, todos os três. Ele continuaria a construir sobre o legado que haviam começado, transformando não apenas sua própria vida, mas as vidas de incontáveis outros. Porque no final, ele havia aprendido a lição mais valiosa de todas. O verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de capacitá-los. O verdadeiro sucesso não é medido pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Que o amor, em todas as suas formas complexas e imperfeitas, é a força mais poderosa de todas. Com esse pensamento, Emiliano se levantou, pronto para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Porque agora ele sabia que, não importa o que acontecesse, ele nunca mais estaria sozinho. Ele tinha sua família, sua comunidade e um propósito maior que si mesmo. E isso, mais do que qualquer império de concreto e aço, era o verdadeiro tesouro que ele passaria adiante.